Vamos orar ao Senhor? Amém? Eu vou pedir a Lena para estar abençoando nossa escola. Amém. Vamos adorar a Deus. Coloque sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Vou louvar um outro hino aqui, que se vocês quiserem acompanhar. Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim, e eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes e o que te prende. Eu tirarei, te envolverei com meu amor. Vinde após mim, e tudo que orares, crendo em meu nome, meu Pai promete, pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem, e ele o seguiu e se tornou
um pescador. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo, sem vida. A rede é a mensagem que fala de paz, que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Quer o teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Hoje Jesus quer te fazer desse homem. Quer o teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado, Jesus, por nos fazer pescadores de vidas que estão perdidas neste mar que se chama mundo, Pai. Faça com que nós entendamos que nós vivemos aqui nesta terra e o nosso principal objetivo é salvar vidas para o Teu reino, é trazer pessoas, ó Pai, que venham comunhar. E a glória é toda sua. Não existe glória para nós. Mesmo que ganhar 20 mil pessoas, 100 mil pessoas para Ti, a glória é toda sua. Nada, absolutamente nada nos pertence, porque somos miseráveis pecadores e o Senhor nos resgatou através do Teu Filho Jesus. Obrigado, Papai do céu, por mais este encontro para estudar a Tua palavra, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus, igreja. Amados, vamos ver se fazer uma propaganda dessa escola dominical. Eu creio que a escola dominical, ela tem, como dizia o meu professorzinho Marlindo Mendes, é multifacetada, tem várias faces. Ela tem muita coisa. E uma das coisas que eu vejo maior assim, na escola dominical é o treinamento de você ser um discípulo, de você ter a visão de Deus. Como esse louvor que nós cantamos do Paulo César Brito, eu gosto muito, que eu sou um pescador de vidas para o reino de Deus, porque nesse mundo, quando termina, nós não levamos nada, quando já tantas experiências, se você for ver, pessoas que já tiveram tudo nesse mundo, quando chega no final da vida, fala assim, meu Deus, o que eu vou levar? Nada, absolutamente nada. Então a gente tem que trabalhar para o reino que Deus preparou para nós. Não estou dizendo que você não vai viver neste mundo da terra, que você de jeito algum, tem que se divertir, passear e tudo, mas aonde você está, você é um agente de Deus. Você tem um chip chamado Espírito Santo, que toda hora pode tocar em você, porque tem uma pessoa perdida do seu lado, em que você pode ter uma palavra que Deus dê para essa pessoa vai ser salva, você vai libertar uma pessoa do inferno. Então, amados, isso tem que ser o foco, glória, aluno novo e abençoado, em nome de Jesus. Então, esse tem que ser o foco principal da minha vida cristã. Aquele que me resgatou das trevas, aquele que me tirou do tremedal de lama, é esse
que me faz movimentar nesta vida, mano. Eu às vezes eu vou num restaurante, eu sou meio, às vezes, sei lá o que eu chamo de mim. Eu vejo assim aquelas pessoas comendo com aquele prazer, com aquela coisa. Parece que estão comendo ali a coisa mais gostosa. Tudo bem, glória a Deus, também vou comer gostoso. Mas aí eu olho, de repente eu vejo assim, eu fecho meus olhos, são mortos vivos. Que o prazer está todo ali, não tem nenhum prazer dentro dele que se chama Jesus, que é a coisa mais importante da nossa vida. São pessoas que não têm, acabou ali e falou assim, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? E tudo bem, está sempre procurando um entretenimento para poder, e nós temos o maior entretenimento da vida, que é o chip que Deus colocou dentro de você. Hoje a gente pode falar assim, né? Chip, que é uma linguagem mais moderna, é o chip de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Pedro, quando fala sacerdócio real, eu creio que foi quem escreveu do lado dele que ajudou a falar isso, né? Que foi quem ajudou Pedro a escrever, se eu não me engano, foi Marcos. Ou se não foi Marcos, foi um outro companheiro também que ele teve, que também era bem instruído na letra, porque Pedro era pescador. Sacerdócio real significa um sacerdote de Deus. Você é um sacerdote de Deus, escolhido por Deus, propriedade de Deus, para ser um pescador de vidas. Então, aqui eu considero que vocês estão tendo treinado. Eu estou treinando vocês, não por minha capacidade, mas pela capacidade do Evangelho, de vocês aprenderem a pegar um caniço, um murinete, uma rede, né? E jogar essa rede e pegar esse peixe, né? Como diz esse louvor aqui, que eu amo esse louvor, por isso eu tenho gravadinho aqui. Vinde após mim, disse Jesus a certo homem, vinde após mim e eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes, tudo que prende, eu tirarei, te envolverei com o meu amor. Vinde após mim e tudo que orares, crendo em meu nome, meu Pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem, e ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo, sem vida. A rede é a mensagem que fala de paz, que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo na rede de Deus, o homem que vem começa a viver. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, amados, em Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 11. Eu vou pegar o seguinte, para chegar de 3 de 1 a 11, eu preciso ler capítulo 2, 29 e 30. Porque como eu falei, eu estava conversando até com o Adailson sobre a perícope, é uma questão de ideias, né? Quando a Bíblia é separada por versículos, é só uma questão de tema que ela coloca, mas a gente não pode esquecer que isso é uma carta, e a carta ela é uma continuação, ela é uma coisa que está escrevendo, e o assunto anterior está ligado ao assunto posterior, então o versículo não pode separar a ideia do que Paulo está falando. Então, capítulo 29, eu vou pedir aqui, começando pela Lainara. Eu vou aprender. Lainara, vou decorar. Pode ler para mim o versículo 29 e depois o Fábio pode o 30, por favor, e a gente continuar no capítulo 3. Pode continuar, pode falar de ler? Recebei o povo do Senhor com todo gozo e tende-o em conta. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo
da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Adailson. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. 3 e 1. E é segurança para vós. 2. Quem vai ler? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos meus ovelhas, guardai-vos da circuncisão. Falsa circuncisão, não é não? Tá bom. 3. Porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. 4. Se algum outro filho pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de Deus, quanto à lei Segundo Deus, perseguidor da igreja, segundo a justiça, que há na lei, no fim, no princípio. 7. Aqui na frente de novo? Ou é aqui na frente de novo? Lainara. Mas que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. 9. Esteja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. 10. Para conhecer a virtude da sua ressurreição, pela humilhação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, Para de algum modo alcançar a ressurreição dentro da morte. Amém. Agora a gente vai ver versículo a versículo aqui, né? E vamos estar estudando sobre o que Paulo está dizendo, né? Fazendo um apanhado do estudo, o que acontece? Capítulo 1, nós vimos que a ênfase ali foi o apóstolo Paulo primeiro dizer que se alegra muito da igreja de Filipos, que nós estudamos até, que nasceu lá no capítulo 16 do livro de Atos, dentro de um grupo de oração que ele encontrou, né? Achou a Lídia, que se converteu, ele foi para a casa dela, e ali o grupo foi crescendo. Depois apareceu uma pessoa influente dentro da cidade, que era uma mulher adivinhadora, que não tem um nome, só fala mulher adivinhadora, possessa de um espírito adivinhador, e que também começou a seguir Paulo, e dizendo que Paulo era um homem que falava do caminho da salvação, mas só que ela era espírita, como se fosse espírita, uma mulher adivinhadora. Ela fazia na cidade, ela era conhecida como dava lucro aos seus senhores, tipo uma pessoa que jogava búzio, era cartomante, ou tipo uma pessoa que fazia adivinhações, e com isso era famosa naquela cidade, lá em Filipos. E ali Paulo ficou revoltado com tanta insistência daquela mulher falando, que eu até coloquei, falei assim, tem muita gente que às vezes não é cristão e traz gente para a igreja, e a pessoa fica dentro da igreja, não é convertida a Cristo, é converter a pessoa. Eu tenho um conhecido, muito conhecido, que viu uma pessoa pregar, achava maravilhoso e gostava muito. Quando ele saiu, saiu da igreja também, né? Não ficou mais na igreja, porque era convertida a pessoa. E a pessoa ali, no caso, não era nem cristã, no caso desse caso de Paulo, era uma mulher adivinhadora,
que adivinhava, dava muitos lucros, e elogiava Paulo, né? Mas Paulo se aborreceu. De uma hora ele foi, depois de muitos dias. É interessante que ele deve ter ficado: meu Deus, se eu expulsar esse demônio dessa mulher, vai me causar problema, porque ela é conhecida na cidade. Então ele expulsou o demônio da mulher adivinhadora. E aí o que aconteceu? Ele foi, os pretores da cidade, os juízes, que inclusive ali em Filipos, essa cidade de Filipos, é uma comunidade romana, era uma comunidade que tinha, como vamos dizer assim, uma extensão de Roma. Muitos oficiais de Roma, quando se aposentavam, iam para Filipos, porque era uma comunidade ali muito bem, a vida ali era de pessoas que vinham do Império Romano, né? Inclusive foi a primeira igreja que eu falei para vocês, que foi fundada no Ocidente. A primeira igreja do Ocidente foi a igreja de Filipenses, porque foi ali que na Europa, a primeira igreja da Europa que veio para o Ocidente, que chegou até nós, podemos dizer assim, uma visão já mundial da igreja, né? Então é muita referência dentro desse estudo que nós estamos fazendo, tem muita coisa, né? Muita coisa importante que fugiu. Mas aí, quando Paulo expulsa o demônio da mulher adivinhadora, aqueles homens que ganhavam lucros, que faziam, falou: quem é esse Paulo, né? E os influentes da cidade chamaram ele: esse cara está pregando coisas que não tem nada a ver com o nosso costume, com nossa pregação. Nós adoramos o Deus Sol e o Deus Lua, o Deus não sei da janta e outras coisas mais. Vamos tirar esse cara daí. Pegaram ele, chicotearam ele, né? Bateram nele, Paulo e Silas, e prenderam na prisão, botaram ele no fundo da prisão para não... o carcereiro botou ele lá no final, e ele começou a louvar a Deus. Aquela situação que vem um terremoto, rompe as cadeias, e a pessoa que ali estava, né, irmãos? Vai com a titia. Essa titia é muito abençoada. Faz comida, faz tudo. Está em tudo. E aí o que acontece, irmãos? Uma coisa é que Paulo está ali na cadeia e começa um movimento de Deus. Quando parece que as coisas estão tudo perdido, vem a mão de Deus. Parece até lá no Egito, né? Quando abre o Mar Vermelho, vem um terremoto. E o terremoto, quando você fala em terremoto hoje em dia, você fala em catástrofe, né? Ali é um terremoto que abre cadeias. Isso me arrepia até hoje. Eu leio isso. É um terremoto que abriu a cadeia, é um terremoto que me tirou da prisão do mundo, me tirou do alcoolismo, me tirou da bebida, tirou das coisas desse mundo. É o terremoto de Deus. E ali surge a igreja dentro de um rio, né, perto da casa de Lídia, daqui a pouquinho dentro da cadeia, porque o carcereiro, quando vê aquilo tudo, falou assim: eles vão me matar, os presos estão soltos. Paulo: não, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui. Os presidiários estão tudo aqui. E, pelo contrário, eu acho que Paulo, quando estava ali na prisão, um pouco tempo que ele ficou, ele converteu todo mundo ali, eu acho. Ele foi usado para converter, porque os presidiários não fugiram. A primeira coisa que ele devia fazer, abriu a cadeia, ó. Né? O Beiramar ali ia sair correndo logo para o tráfico dele, para falar. Não, ficou todo mundo ali. E de repente, não, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui. E ele queria se suicidar, o carcereiro, que sabia que ia morrer. E de repente ele se converte também, leva Paulo para a casa dele, que devia ser ali justamente perto do presídio. Ele ia um carcereiro, ele morava com a família ali, todo mundo foi batizado. É tremendo. Uma igreja que surgiu nesse contexto, uma igreja que explodiu, primeira igreja do Ocidente. Acho que a alegria de Deus, olhando o Ocidente, porque só tinha gente gentia. O que é gentio? Aquele que não é judeu. Jesus veio para os judeus, mas é uma coisa que a gente tem que ver. Por isso que a carta de Filipenses, Paulo se alegrou muito com essa igreja. Então no capítulo 1 ele fala: eu me alegro muito com vocês, porque nós fomos perseguidos aí, eu apanhei aí, eu sofri aí, mas uma coisa, eu criei um grupo de gente unida, ungida e abençoada. Então no primeiro capítulo ele faz isso. E depois ele começa a colocar algumas coisas, que ele escreve essa carta da onde? Dentro da prisão, a primeira prisão dele. Ele teve duas prisões. Uma prisão que ele foi preso porque ele viu que os judeus iam matar ele lá em Jerusalém,
e por causa que ele estava sendo condenado por pregar Cristo. Então ele dizia que era prisioneiro de Cristo, não prisioneiro de Roma. Mas aí, como ele viu que era cidadão romano, ele levantou a carteirinha dele. Opa, carteirada aqui, todo mundo. Eu sou romano, vocês não podem me julgar aqui, tem que me mandar para César. Aí mandaram ele de navio. No navio também teve aqueles milagres todinhos que eu já preguei aqui uma vez. E aí Paulo chega e lá no presídio de Roma, ele é preso junto com a guarda pretoriana, que é a guarda pretoriana, é a guarda do imperador, a guarda do palácio do império. Então ele fica preso lá com a correntinha lá, com a bolinha de chumbo, mas dentro de uma casa alugada com soldados que eram soldados especiais, né? A guarda pretoriana era uma guarda do imperador, é uma guarda especial. Então ele recebia visita, conversava, mandava carta, ficava à vontade. E escreveu essa carta para Filipos, só para você ter uma noção geral, né? Nós temos um aluno novo aqui também, mas já deve conhecer, já está uma caminhada bastante longa, mas isso é muito importante a gente entender tudo isso, saber do que nós estamos estudando, né? Não basta só pegar um pedaço e tirar da Bíblia e pregar em cima disso. Então, quando a gente prega alguma coisa, tem que ter um contexto de toda. A vida sua é uma vida contextual. A minha vida é uma vida contextual. A minha vida não é só um momento. A nossa vida não é só um momento. A minha vida não é só a pregação. A minha vida, a maior pregação minha está dentro da minha casa, está dentro da minha família, está dentro das pessoas que me relacionam, está dentro da igreja. É isso que vale para o Evangelho. A igreja, eu prego mais e vivo mais aqui de manhã. Pode ser pouca gente, mas aqui para mim é o melhor meio de você contrair, absorver a palavra de Deus. Que aqui você estuda, que eu vou passar, aqui vocês podem me perguntar, entendeu? Aqui é uma aula. Se bem que eu falo pra caramba. Então, amados, vamos lá. E eu vou cada vez mais agora, quanto mais velhinho e mais chato eu fico, mais eu vou querer que as pessoas que querem trabalhar na igreja tenham que estar sentadas nesse banco. E eu vou cobrar das pessoas, mesmo que eu seja prejudicado em outra área. Eu vejo duas cozinheiras que cozinharam para você ontem, estão aqui, ó, estão lá atrás, né? Pessoas que trabalham e estão aqui no dia seguinte. Eu acho que não sou eu. Deus dá muito valor a essas pessoas. Então vamos lá, pessoal. Falei tudo sobre esse contexto. E no capítulo 1, Paulo fala uma coisa fundamental. Ele diz que muitos ali pregam por inveja, outros pregam por outro motivo. Eu já falei isso com você nas outras aulas. E ele fala assim: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, no versículo 21 do capítulo 1. E quando ele fala isso, ele diz assim: eu preferiria muito mais morrer, porque eu estaria com Jesus. Mas cabe a mim ficar aqui até quando Deus quiser, porque muitas pessoas ainda precisam da palavra que eu vou ministrar. Enquanto eu precisar, Deus precisar de mim aqui, eu preciso estar servindo a Deus para ministrar a vocês. E isso também eu falo da mesma forma. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, porque eu vou estar com Deus. Mas eu não posso deixar tudo aqui se Deus ainda não quer. Sempre falei também que o suicídio é um pecado que você não entra para o céu, porque você não tem direito de tirar a vida de ninguém, nem a sua. Quem tira a vida de si próprio é um assassino, e os assassinos não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que lutar para não ter depressão, para não ter isso, porque Deus, Ele dá a maior pressão para você. Qual é a pressão que Deus dá? Atmosférica. Você tem uma pressão aqui, que você está numa bola, morando em cima de uma bola, o japonês está lá embaixo, aí lá, está lá embaixo, e não cai, porque tem uma pressão atmosférica que faz ele ficar de pé e respirar. Então ele quer que você viva e viva com abundância. Amém, queridos? Dá para entender? Tu quer perguntar alguma coisa? Falei muito. Agora eu vou entrar aqui dentro do tema, hein? Como eu falei aqui no versículo 29, receberam, pois, do Senhor, a minha versão é NAA, tá, mas se vocês quiserem, NAA é Nova Almeida Atualizada. Receberam, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrem sempre os que são com Ele. Honrem sempre os que estão com Ele. Né? Ou seja, quando ele está falando aqui, foi no capítulo que nós comentamos,
é que ele está falando da visita de Epafrodito lá na cadeia. Epafrodito foi visitar Paulo, 2:29. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então ele está falando aqui de Epafrodito, que ele mandou, ele estava lá na cadeia, e Epafrodito foi lá e levou lá uns dólares para ele, uns dinheirinho para ele, e falou assim: ó, Paulo, aqui, ó, isso aqui é da igreja de Filipe, uma grana para você viver, que você deve estar precisando de alguma coisa, comprar alguma coisa, tá? E toma um dinheiro. E ele ficou muito agradecido, porque foi a única igreja que se lembrou de Paulo quando estava na cadeia e mandou dinheiro para ele, e mandou Epafrodito lá, né? Nome bonito, né? Epafrodito, gente boa. Epafrodito, amado, ele fala que foi um homem que esteve doente, né? E que uma pessoa muito querida, e que ele estava enviando para Filipos para quê? Ó, ele é meu enviado, é como se você é um missionário enviado por Paulo, apóstolo Paulo, para vocês ficarem cientes de que o que ele fala aí é minha palavra, né? Então ele estava mandando Epafrodito para Filipos. Aí no versículo 1 do capítulo 3, ele diz: quanto mais, ou seja, ele entra num outro assunto, ele muda. Quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, né? Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Aí ele começa a tocar em outra parte da carta, que talvez Epafrodito, que veio trazer oferta, às vezes a gente pensa só em revelação, é dons para lá, é dons para cá, Espírito Santo, é diabo que está ali. Às vezes a igreja fez uma confusão. A gente tem que saber que Deus deu a coisa mais importante para você, foi a mente para pensar, tá, amados? A gente tem que pensar, raciocinar. A razão não entra dentro da... Mas também tem a razão, e eu sou muito espiritual, muito. Chego a ser até às vezes demais. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: Epafrodito teve lá, deve ter chegado para ele e falado assim: ó, estou com um problema na igreja lá de Filipos. A igreja de Filipos está acontecendo isso. A Sintique, que é aquela missionária que teve lá, que foi lá, que é uma mulher de Deus, ela está dividindo a igreja, porque ela está puxando para um lado. E a Evódia, estou falando de personagem mesmo da igreja de Filipos, a Evódia está se achando. Então está tendo dois grupos na igreja, estão dividindo a igreja. Então, Epafrodito passou algumas coisas para ele. E falou também sobre o quê? Aquilo que eu comentei com vocês já aqui. Que chegaram lá cristãos judaizantes. Alguém lembra disso que eu falei aqui? Eu vou repetir tudo de novo. Cristãos judaizantes são aqueles cristãos que eram judeus e que prezavam pela circuncisão. Então, aí eu fiz até uma ilustração aqui para trazer para o nosso conhecimento. É tipo assim: o que eram os judeus? Eles somos judeus, tivemos com Jesus, somos melhores que vocês, porque nós somos judeus, somos igual a Jesus, vocês são gentios. Então, para vocês serem igual a nós, vocês têm que ter essa carteirinha aqui. Aí mostrava a carteirinha lá. Aqui, está vendo esse retrato aqui? Esse aqui é o retrato de Abraão. Lógico que não existia isso lá, né? Abraão, carteirinha de Abraão. Eu sou circuncidado ao 8º dia. Amados, a partir de agora, vocês gentios, além de ser cristãos, vocês são judeus, e para isso vocês precisam circuncidar. Como diz Abraão. Cara, que pregação linda. Agora os ouvintes, poxa, você é judeu, você é descendente de Abraão. Puxa, só que Paulo falou que você não precisava circuncidar. Aí ele vai falar da circuncisão de Cristo. Eu falei isso com você. A circuncisão de, inclusive a metodista prega muito isso. A circuncisão veio substituir, o batismo veio
substituir a circuncisão. Não só a metodista, muitas igrejas, mas nós falamos sobre isso. Então, mas quando você apresenta uma carteirinha, é uma coisa mais oficial, né? Antigamente tinha carteirinha de membro aberta, todo mundo usava carteirinha de membro, né? É membro, tal, sou diácono, sou presbítero. Inclusive na metodista tem isso, não, meio obreiro e olhe lá. Porque diácono bate no peito, fica ali na porta. Obreiro, não, nem todos, me perdoe, quem está me ouvindo aí, não, lógico que nem todos, né? Estou falando que existe. O cargo levanta muita pessoa, como se a pessoa fosse muito importante. É igual a empresa também, quando o cara é promovido. Eu lembro que na minha época tinha datilógrafo. Aí tinha vários datilógrafos. Inclusive eu trabalhei num birô de fazer. Quando promoveram o chefe dos datilógrafos, meu Deus, o homem deixou de ser datilógrafo. O homem mandava. A máquina para ele não servia mais. O que houve, meu Deus? Porque uma pessoa muda assim. Então existe isso no ser humano. A pessoa quer ser mais, quer mostrar mais, quer ser melhor, então é difícil. Então, quando apresentar uma carteirinha de Abraão, e não aconteceu isso, tá, mas apresenta uma coisa mais sólida, aparentemente sólida, que você vai ser descendente de Abraão, então a igreja ali começou a ter pessoas devotas também ao judaísmo, a esses judeus. Então a igreja ficou prejudicada. O maior prejudício, às vezes pensa que o maior inimigo da igreja é o diabo. É o diabo. Mas como é que ele usa? Ele quer dividir a igreja. Ele quer botar a igreja com partidos dentro do político. O que Paulo diz no capítulo 2? Né? No capítulo 2, Paulo fala o quê? Eu vou ler para vocês aqui. Se vocês quiserem abrir. Filipenses capítulo 2. No versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, né? 3 coisas que ele fala aqui, que Paulo é categórico nisso. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, existe exortação em Cristo? Sim ou não? Sim. Exortar é chamar a atenção, é trazer para o caminho. Alguma consolação de amor em Cristo? Com certeza. Alguma comunhão do Espírito? Sim. Todos 3. Se há profundo afeto e sentimento de compaixão? Sim. Tudo isso é. Então, por favor, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas os de outros, né? E também ele diz para que nós não devemos fazer nada por partidarismo, né? Como é que ele disse aqui? Nada fazer por partidarismo, interesse pessoal, vaidade ou partidarismo, né? Então ele não quer divisão da igreja, ele quer a unidade da igreja. Nós temos que ser unidos. Não pode, entrou aqui dentro, você deixa de ser doutor, deixa de ser médico, deixa de ser tudo que for lá de cima. Você aqui é servo de Cristo, serve a Deus. É isso que é. Amém, queridos? Alguma pergunta, algum comentário? Voltando ao nosso texto. Então ele diz o seguinte, né, estou no versículo 1, quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas, não é um problema para mim e é segurança para você. Cuidado com os cães. Eu estava até conversando com o Adailson sobre esse cães, gente. Esse cães aqui não é diabo não, tá, mano? É cachorro mesmo. Cuidado com o cão, não é o diabo. Não. É cachorro mesmo. E, inclusive, eu até mostrei a Adailson aqui que eu tenho um livrinho aqui que traduz as palavras do grego no significado dela e traz um apanhado dessas palavras, né? O cachorro aqui, antigamente, mano,
e os judeus detestavam o cachorro. Os cachorros ele andava em matilhas, né? Aquele bando de cachorro, e virava lixo, e eles não eram sociáveis, não, que nem hoje em dia tem esses cachorrinhos bibelô, com aquelas orelhinhas bonitinhas, aqueles bichinhos, tudo bonitinho. Isso aí foi criando-se dentro de uma natureza humana de apreciar o animal e colocar o animal cada vez mais próximo. Ou seja, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu sei que eu gosto de animal, gosto de cachorro, e tive cachorro e tenho. Hoje não tenho mais porque eu não cuido, que eu acho que cachorro tem que ser bem cuidado, sim. Mas não idolatrar um animal. Porque eu já vi gente botar em negócio o meu cachorro vale muito mais do que muita gente. E começa a botar que o cachorro vale mais que um ser humano. Porque o cachorro, você bate no cachorro e acabou de estar te lambendo. Ele não, entendeu? Ele não tem cabeça, não é ser humano. E o ser humano é mais difícil de se lidar. Mas foi esse que Deus criou. Naquela época, mano, os cachorros eram tratados de uma forma. Tinha gente que era dono de cachorro, cuidava de cachorro, mas a maioria dos cachorros andava em matilhas e mordia pessoas, eram cães raivosos, eram semi-selvagens, brabos, né? Tipo mesmo cachorros parecido com lobos, né? E tinha essa conotação. Então, quando ele coloca assim a consideração, eu acho que eu vou ler aqui, que é melhor do que se eu conseguir ler, né? Como é que eles traziam essa palavra de... Eles dizem o seguinte: cachorro, cão. Os judeus consideravam os cães os mais miseráveis e desprezíveis de todas as criaturas, e usavam o termo para descrever os gentios. Provavelmente eles tinham esse pensamento por causa das matilhas de cães que perambulavam pelas cidades orientais, sem lar e sem dono, alimentando-se dos lixos nas ruas, lutando entre si mesmos e atacando as pessoas que passavam. Paulo usa esse termo aqui para denotar aqueles que circulam pelas congregações cristãs tentando fazer adeptos. Olha a comparação que Paulo faz. Ele usa um termo lá do local, daquele momento, para poder dizer quem são essas pessoas. Então, quando ele diz cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, né? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Amados, essa palavra adoramos, no grego, ela é matria. O que significa essa palavra também como matria? Eu não vou ler aqui, que eu estou sem óculos, esqueci o óculos de novo. Matria, ela não é a adoração que você tem só dentro da coletividade. A matria é uma adoração individual. É você adorar a Deus em todo tempo e toda hora, no meio da tribulação, da dificuldade. É no seu dia a dia. É você saber que você tem um dono e tem que adorá-lo, o seu Criador, porque Ele soprou a vida para você. E que Ele que pode te gerar salvação. Então, matria é uma profundidade da adoração, é muito maior do que somente uma adoração espontânea, uma adoração coletiva, mas uma adoração que você traz dentro de você. Você coloca Deus em primeiro lugar, como Deus sempre, Paulo fala, Jesus falava, adore a Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Adorar a Deus sobre tudo, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com tudo que você tem, adora a Deus e adore o seu próximo como a ti mesmo. Então essa adoração tem essa conotação que Paulo quando coloca aqui, que nós somos, primeiro ele fala aqui, cuidado com os cães, né? Cuidado com a falsa circuncisão, que eu comentei para vocês. A falsa circuncisão é aquelas pessoas que vinham lá e diziam que vocês tinham que ser circuncidados. Queriam colocar as pessoas para fazer a circuncisão, corte do prepúcio do pênis, do 8º dia, que não foi, mas queria que inserisse isso. Inclusive, eu trouxe aqui, acho que eu vou ler para vocês, 10 horas já.
sobre a circuncisão, amados. Eu queria que vocês lessem algum texto para mim, em Gênesis capítulo 17, 10 a 13, só para dar um esclarecimento maior. Eu vou pedir para vocês me ajudarem agora. Gênesis 17, de 10 a 13. Antes de chegar nessa adoração, eu tenho que falar isso aqui. Capítulo 17, de 10 a 13. Isso aqui já é Antigo Testamento, sobre a circuncisão. Amém? Lê para mim, Adailson. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascimento na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da sua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne, o concerto perpétuo. Amém. Na minha versão fala concerto aliança, tá? É a mesma coisa, né? É aliança perpétua, aliança que Deus faz com o Abraão para que todo povo que seja de Deus tivesse que ser circuncidado. E é perpétuo. Então é uma coisa muito forte, amados. Quando faz isso com Abraão e fala que Abraão é o pai de todas as nações e tal, então quando entra Jesus Cristo, o que mudou? É importante a gente saber isso. Por isso que eu abri essa lacuna, o que é falsa circuncisão, né? Porque essa circuncisão já não existe mais. Você é cristão, não precisa circuncidar. É porque eu tenho que falar isso, porque é uma coisa que a gente às vezes sabe, mas a gente não tem essa. Agora eu queria que vocês, no capítulo de Lucas 2, 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Eu vou falando enquanto vocês abrem. Lucas 2, 21. Eu vou pedir para Rosilene, Helena, Roberto ler para mim. Olha só, o que acontece sobre a questão de eu estar estudando a palavra de Filipenses, que não tem nada a ver, mas ele fala de circuncisão. E você buscar lá atrás, a gente fala assim, poxa, mas vai repetidas vezes. A gente precisa aprender isso. Temos que ter noção da palavra de Deus, para a gente não ficar ignorante, ignorar as coisas. Então a gente tem que estar sempre aprendendo um pouco mais. Então eu vejo que é necessário, tá, amados? Então o que diz Lucas capítulo 2, versículo 21? Completado 8 dias para ser circuncidado, e no dia completado 8 dias para ser circuncidado, no menino, deram o nome de Jesus, como lhe chamaram antes de ser concebido. Então Jesus foi circuncidado no 8º dia, como a lei de Abraão. Então essa lei chegou até Jesus. Até os pais de Jesus circuncidou Jesus. Aí Jesus cresceu, foi batizado e veio o ministério de Jesus, certo? E depois do ministério de Jesus, quem interpretou isso é o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4. O que Paulo traz, trazendo depois que Jesus foi circuncidado, o que Jesus disse? O que Paulo diz sobre Jesus, né? Capítulo 10, versículo 3 e 4 de Romanos. Amém. O fim da lei é para a justiça de todo aquele que
crer. Eu poderia expandir mais esse estudo, poderia dar um dia de estudo aqui sobre isso. Não quer dizer que ele acabou com a lei. Ele, no Mateus capítulo 5, Jesus diz que não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Então, vocês podem observar umas certas coisas que Jesus veio fazer uma mudança na lei, porque ele é um novo sacerdote. Ele criou, ele poderia fazer isso. Ele é o sacerdote, depois eu falo sobre isso, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que ele fez? Por exemplo, vamos pegar um texto que todos vocês conhecem. Quando a Maria Madalena ia ser apedrejada, acho que todo mundo sabe, João capítulo 8, os fariseus, né, que chegaram lá na frente, os intérpretes da Bíblia, queriam fazer, até escrito, queriam pegar Jesus no erro da lei, ou seja, queriam criar um motivo para prender Jesus. Chegaram e falaram assim, ô Jesus, essa mulher aqui, Maria Madalena, ela adulterou. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que Jesus fez? Jesus estava escrevendo até no chão, fazendo assim, aí ficou quieto, daqui a pouquinho perguntaram de novo para ele, provocando ele falou assim, levantou e falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas a lei dizia que tinha que apedrejar. Então, atire a primeira pedra. E os anciãos, aqueles intérpretes, viram. Inclusive, Jesus sabia que até aquela mulher ali servia de prostituta para eles mesmos. Como tem um filme aí também falando sobre mosteiros dos padres, não sei se você já viu um filme, me esqueci o nome aqui agora, e bem popular esse filme, né? Que usavam isso também. Então, eles eram pecadores. Então eles foram, pegaram as pedras dele e começaram a deixar no chão e ir embora. Foi todo mundo embora. E aqueles que são Maria vai com as outras, tem uns que vão com a pedra e vai ter apedrejamento. Opa, vou levar uma pedrinha para pedrar, mas não sabe nem o que está fazendo, joga a pedra. Isso acontece. Igual, crucifica-o, crucifica. Porque a multidão também está gritando, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E na igreja acontece isso também. Tem um monte de gente que vai atrás, que não sabe nem o que está servindo a Deus e está falando as coisas. Então, por isso que tem instrução para a gente não ser um cão, como diz um cachorro. Né? Aqueles cães que Paulo se referiu aqui, que ficam ensinando coisas que fazem com que as pessoas, de vez de buscar a Deus, estão buscando a bênção, estão buscando as coisas aparentes, estão buscando a carteirinha de Abraão, estão buscando igrejas que vão salvar. A igreja não salva, quem salva é si próprio. Então eu tenho que passar isso para vocês, a verdade de Deus. Então, ali os povos atiraram a pedra de Jesus, ninguém atirou a pedra de Maria Madalena, todo mundo foi embora. E a mulher, Maria Madalena, olhou para Jesus e falou assim, você mandou todo mundo embora, e você não me condena? Jesus disse, não, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus fez? Ele burlou a lei. Jesus é a lei. Hoje nós não somos salvos pela lei. A lei chegou a um ponto que ela se tornou improdutiva. Ela não salva. Só Jesus Cristo é que salva. Então Jesus se tornou um sacerdócio que serve a Deus para nos salvar. A lei, ela veio para corrigiu muitas coisas, porque se não houvesse lei, não há pecado. Amém, Carmen? Se não houvesse lei, não há pecado. Se não houvesse lei, a pessoa andava de qualquer jeito, à margem da lei. Por que é marginal? A pessoa que é marginal que anda à margem da lei. Amém? Então, a lei existia para isso, porque não tinha ordem, era uma desordem. Deus criou uma ordem, mas viu que a lei não foi produtiva para os fins que Deus queria. Então foi se criado o que? Ele mandou o seu filho aqui para ser o sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que traz a verdadeira paz para a gente. Amém, queridos?
É, muito mais do que isso, tá? Eu estou fazendo uma introdução dentro de um texto que ele falou aqui da circuncisão. Eu expliquei que a circuncisão aqui, como Paulo fala aqui, que a lei é Jesus Cristo. Paulo fala, né, que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você continuar lendo o texto de Romanos capítulo 10, verso 9, ele vai dizer assim: todo aquele que invoca o nome de Jesus será salvo. Está escrito aqui no capítulo, versículo 9, desse mesmo capítulo 10 de Romanos. Então, eu falei um pouco da falsa circuncisão, da carteirinha de Abraão. Somos humanos e sempre vamos nos querer apegar a isso. Eu fico muito preocupado. Nós estamos fazendo uma campanha quarta-feira. Aí minha esposa falou comigo: puxa, eu queria fazer isso assim, 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 assado. Ela está aí, minha esposa? Está ali. Eu fico preocupado. Botar um pano, escrever. Mas ali eu falei: ó, nós vamos escrever os pedidos de oração aqui. O pano não tira pecado de você. A gente não pode materializar a fé de alguma forma, dizer, substituir o que Jesus já fez. É muito arriscado, é heresia, eu não quero ser cão. E eu nunca quero que você venha na igreja somente para isso, que a maioria das vezes você faz um evento, bota uma coisa que vai acontecer, vai muita gente. Então tem pessoas que vêm por causa do atrativo. Nós somos assim. Tomé foi assim. Não quer dizer que Tomé estava todo errado, mano, porque eu também sou errado. Vocês também são, então não podemos acusar ninguém. Por isso que Paulo, quando fala nessa carta, nós temos que ter uma palavra-chave dentro da nossa mente. Equinosen, que é do grego, significa esvaziar de si mesmo. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, teve forma humana. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não disse: bateu no peito, sou Deus. Ele chegou aqui nesse mundo, quando você interpreta, traduz essa letra equinose, eu estava até mostrando para o Adailson ali, uma canchinha. Ele chegou cedo, eu dou uma canchinha para ele. Quem chega mais cedo, dá uma canchinha. Equinose, amados, eu acho que eu tenho que trazer essa vertente para dentro da igreja, que eu tenho 5 anos aí de ministério, pelo menos aqui da Metodista, eu tenho 5 anos, mais 5 anos. Então eu queria fazer o que é certo. Cheguei a um ponto de equinose é a palavra, esvaziar de si mesmo. Nada faça por interesse pessoal. É o que está dizendo aqui. Nada faça por interesse pessoal. Quando você está na igreja, você faz por interesse de outro. Você é um pescador de vidas. Você tem que salvar a vida. Eu não vou bater no peito. Eu ser o melhor professor. Não sou o professor Espírito Santo. Não a adoração. Jesus, ele fez, como está escrito ali, a manifestação divina, ele disse: não é minha. O próprio Jesus disse que não era dele, era de Deus. A manifestação divina que Jesus operava não era dele, era de Deus. Então nós não temos glória nenhuma, a glória toda é do Senhor. Mas existe a falsa modéstia, amados. Deus falou comigo que pauta, e quando Deus fala, eu tenho certeza. Aí o cara já está trazendo a coisa para ele. Sem querer, ou não sem querer, ou porque a coisa fica vertente na pessoa. Chega cria uma doutrina, cria uma coisa, mas porque botou o eu de alguma forma subliminar, está querendo colocar o holofote em cima da pessoa, do ser humano, sem querer. Nós, até eu faço isso. Mas nós temos que fugir disso. Nós temos que ver que essa igreja não é nossa, é de Deus. E você é uma igreja, não somos todos a igreja. Cada um é uma igreja, mas a igreja tem que andar em comunhão, em união, porque todos nós somos um, para fazer a vontade de Deus. Pode perguntar, meu irmão. Não, Jesus veio cumprir a lei, não veio revogar. É, isso aí. Tem coisas que ele foi, que era bom, ele continuou, ou o que era bom ele tirou, ou ele deixou passar? Olha só, eu tinha que fazer um estudo maior sobre isso, mas se posso responder. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, ele não pode revogar isso de jeito algum. Mas ele chegou, a Bíblia diz para você não adulterar. Aí Jesus falou o quê? Eu já digo mais alguma coisa.
Se você olhar para a condição de uma mulher, um homem, então, com intenções, você já está adulterando. Então, ele não é que ele fez um acréscimo, é que ele trouxe a lei para dentro da vida dele. Entendeu? Então, a vida de Cristo é soberana sobre a lei. Não é que ele cortou algumas coisas. Tudo que está na lei está correto. Apenas há uma forma da qual ele acrescentou, que é a graça. A graça de Deus, ela está além da lei. Então, o pecado não pode... Se uma pessoa... A justiça da lei, ela é falha. Ele provou que é falha. Tanto que uma mulher que ela conseguiu se recuperar, se tornou a Maria Madalena, que viu a própria Jesus quando ressuscitou. Entendeu? Não sei se eu consigo explicar a você. Amém? Você falou de apedrejar a mulher, né? Que aí usou a graça. Quem não tem pecado atira a vela. A salvação vem pela graça, não pela lei. Entendeu? Então, você tem o Espírito Santo, a lei está dentro do Espírito Santo, a lei está dentro de você, é o Espírito Santo que te conduz. O apóstolo Paulo chega até em Romanos 14, ele fala assim que, ele fala uma coisa a pessoa que considera o pecado e que não é pecador, uma coisa, um come carne e outro come legumes. Como é que você vai proibir uma coisa ou proibir outra? Você não tem condições, entendeu? Então, aquele que come não julga aquele que não come. Então, ele trouxe uma coisa, um acréscimo, uma coisa muito mais profunda, que é a graça de Deus, de você ver as coisas pelo óculos do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Amém? A lei, como eu falei, a lei ela não termina simplesmente com Cristo, mas ela foi praticamente adulterada pelo sacerdócio de Cristo. Fala, adulterada, não, alterada. Oi, fala. Isso. Aquele que sabe mais não determina quem sabe menos. Aquele que tem um maior carro não fala que tem menos carro. Isso aí. É uma coisa muito tênue, muito fina, muito assim, bem delicada. Isso, o estudo sobre isso teria que ser mais aprofundado. Eu tenho alguns pastores que eu até acompanho, que têm uma visão muito parecida com a minha a respeito dessa visão de graça, né? E também de lei, que a lei... Porque se a lei tivesse vertida, acho que todo mundo teria que estar pregando o sábado. E tem igreja que prega o sábado. E o próprio Paulo fala que isso aí não é importante. Você vincular a sua vida debaixo de uma lei, você se torna escravo. E você não resolve o problema que Jesus veio resolver. Jesus veio trazer para dentro de nós. É uma coisa bem mais profunda. Mas Jesus Cristo é a nossa lei. Ele diz aqui, eu falei claro, né? Aqui, não, Paulo coloca bem claro aqui nesse texto, porque o fim da lei é Cristo. Ele não fala nem Jesus, ele fala Cristo, porque Cristo se tornou Jesus depois da morte e ressurreição. Ele venceu a morte. Por isso que ele se tornou Cristo, o ungido de Deus, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, quem crê em Jesus já está julgado, não está condenado. Então, a lei não tem, a lei pode condenar. Você pode estar na lei, como os fariseus estavam na lei, que os fariseus surgiram no período intertestamentário, vamos dizer assim, naquele período antes de 400 anos antes de Cristo, que surgiu os fariseus. Os fariseus que tomaram a frente, né, de uma certa doutrina, e Jesus falava que eram sepulcros caiados. Se vestiam de santos, mas não eram santos. Botava aqueles sininhos nas suas roupas para dizer que está passando ali um santarrão que tinha conhecimento da Escritura, mas não tinha. Então, a lei fazia o quê? Ela trazia para uma direção totalmente que a pessoa não trazia o interno, o interior da pessoa não era mudado. Era só o exterior.
A forma da qual a lei você não tem. Você vê a lei hoje em dia no Brasil, você vê como é que ela está sendo tão deturpada por tantas coisas. Não estou querendo entrar aqui esses problemas que falam, que eu tenho até medo de falar alguma coisa. Mas ela é tão discutida, porque ela não tem como resolver o problema. Agora, a graça de Deus resolveu. Se você crer, você é salvo. É maravilhoso isso, né? É uma forma muito bacana de a gente entender. Já são 10h20, eu vou ter que terminar. Então eu botei algumas coisas aqui que eu queria ver. Vamos ver se o texto que eu botei, que eu já li até. Eu vou ter que continuar esse texto. E Paulo aqui chega num ponto que ele chega a falar uma coisa importante, quando depois ele diz, porque nós não somos, onde eu parei, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Ele fala, nós é que somos a circuncisão. Tem textos que eu posso provar isso para vocês. Nós que adoramos a Deus. Eu falei da adoração, né, que é a adoração no Espírito. É igual que Jesus falou, Deus está procurando adoradores em Espírito e em verdade, né? Está lá em João capítulo 4. Nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. Essa carne também, irmãos, que Paulo coloca aqui, é uma carne que tem bastantes adjetivos, né? Tem bastante explicação. Carne, a gente entende claramente que não é do Espírito, você faz pela vontade própria, pelo interesse pessoal. Carne é uma coisa que você faz porque você tem vontade carnal. Não, e Paulo diz em Gálatas capítulo 5 que a carne milita contra o espírito, e é uma luta tremenda, porque a gente quer fazer a vontade nossa. Jesus Cristo chegou a falar isso. Eu acho que Jesus falou isso de propósito, não é possível. Ele fala o quê? Ele diz assim, como é que fala? Passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas seja a vontade de Deus, porque a carne dele estava falando. A carne de Jesus. Mas Jesus ali, talvez, eu fico pensando, eu vou perguntar a ele depois, lá quando te levou na glória, eu vou falar com ele. Poxa, falou aquilo ali, porque você sabe o poder da carne, e sabia. E ele botou assim naquele texto, mesmo texto, ele botou assim, não entreis em tentação. Não deixe... como é que é? Não deixeis cair em tentação. Ali, não. Essa é a oração do Pai Nosso. Ai, Jesus, sereis tentados, mas vigiai e orai para não entrar em tentação. Vigiai e orai para não cair em tentação. E ele fala, né, depois de falar, né, que ele falou que a carne é fraca. E eu interpreto que a carne não é fraca. Ele falou naquele jeito ali que a carne é fraca no sentido de ela ser fraca porque ela cai toda hora. A carne te prejudica toda hora, ela é fraca. Ele disse nesse sentido, que a carne é fraca porque você ali, qualquer coisa, você dá vontade à carne. A carne é fraca porque ela cai, a tendência dela é cair em tentação. Isso que a carne é fraca. Mas a carne é fraca porque você cai em tentação. Quem está viciado dificilmente sai do vício, porque a carne é fraca. Quem está a carne é fraca. Agora, o que acontece? Para mim a carne é forte pelo sentido, porque eu quero viver em espírito e a carne não deixa. Uma luta tremenda para viver no espírito, que o espírito manda você fazer coisas que são difíceis. Vai orar, vai orar da sono, vai ler a Bíblia, vai à igreja, está chovendo, agora vai a uma festa, vai a um churrasco. Você vê isso aí na igreja. Faz um churrasco, faz alguma festa, faz alguma coisa, junta a gente, vem todo mundo. Quem não é crente, pastor, é bom que chama as pessoas de forma errada, às vezes, né? A pessoa vai ficar nesse negócio, quer atividade na igreja, quer isso, quer aquilo, mas o mais importante é você viver em espírito. Fala, minha irmã. Você falou, querida, pode falar. É que eu não queria perder o raciocínio. Já te respondi? Não. Então tá. Amém, queridos? Aí, deixa eu ver, continuar aqui, eu parei aqui, eu queria parar num lugar para dar continuidade. Porque nós é que somos a circuncisão,
nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne. Eu vou parar aqui. Aí Paulo dá os adjetivos dele aqui. Quais os adjetivos que ele traz? Ele traz os adjetivos de que ele era hebreu, ele era fariseu, ele perseguia a igreja de Cristo, ele fazia tanta coisa errada, que ele falou assim: poxa, eu era fariseu, eu era isso, eu era aquilo. Se vocês querem se gloriar na lei, eu posso me gloriar mais do que você, mas eu prefiro perder isso para poder ser de Cristo. Eu prefiro me anular na lei para poder ser de Jesus. É fundamental, isso é maravilhoso. Então, esse é um texto riquíssimo que Paulo escreve para Filipenses, uma igreja que ele tinha muito amor, muito carinho, não que ele não tinha nas outras também, mas ele nasceu ali, o pessoal ajudava ele, isso toca, né? O pessoal levava, até na prisão, levava dinheiro para ele lá, levava para ele comer, essas coisas assim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se alguém se glorie em Cristo, glorie-se na cruz de Cristo. Seja amigo inseparável da cruz de Cristo. Reverencie o seu feito e o seu feito. Quando Deus fala, isso depois gloriar em Cristo, isso é fundamental. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa. Obrigado, Deus, porque nós precisamos da tua palavra sempre como um alimento que fortalece o nosso espírito e que nos saímos daqui, sabemos que somos tentados, somos provados, mas somos aprovados porque não temos que nos envergonhar da palavra da verdade, como diz Paulo a Timóteo. Por isso que nós queremos buscar mais em ti, conhecer mais de ti, buscar em esperança, gostar sempre essa verdade do Senhor dentro de nós. Enche-nos do teu Espírito Santo, Pai. Vem sobre nós, Pai. Fala conosco, Pai. Traz, ó Pai, para nós a realidade cada vez mais forte do teu Espírito, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. E que, como Paulo se alegrava, mesmo na cadeia, Pai, ele estava ali dizendo que ele estava prisioneiro não de Roma, mas era prisioneiro de Cristo, porque ele devia, tudo que ele tinha, ele devia a Jesus. Por isso, Senhor Deus, fala conosco também, enche-nos do teu poder, enche-nos da tua graça, continue usando, Senhor Deus, a cada um de nós, aonde nós colocamos a planta dos pés. Usa-nos na tua família, usa na família da nossa casa, usa, Senhor Deus, aonde nós estivermos, ó Pai. Queremos ser sempre teus, ó Pai, queremos ser sempre do teu Espírito, queremos ser sempre ungidos com os seus dons, ó Pai. Ó Senhor Deus, tira todo o peso espiritual, toda tristeza, toda dor, toda ausência, toda fraqueza que temos, ó Pai, porque somos carnais e estamos aqui precisando da tua ajuda, todos nós precisamos. Eu confesso isso, que eu preciso muito da tua unção, da tua graça, Pai. Oh Deus, também da saúde física, Pai, como a irmã Helena que está com pneumonia, precisa da tua ajuda, como estamos orando também pela Shirley, Senhor Deus, que está aqui agora, já foi para a casa do Alexandre, já está lá na casa dela. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, esses momentos em que somos fracos, ó Pai, e precisamos da tua direção, precisamos tomar decisões que são de acordo com a tua palavra, e principalmente, ó Pai, queremos continuar pescadores de vidas que estão perdidas, ó Pai, queremos fazer a vontade de Deus, ó Pai, da qual Ele nos chamou, Pai, para fazer discípulos, ó Pai. Ó Senhor Deus, e como Paulo diz, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Gostaria de dizer essas mesmas palavras, ó Pai, sedes meus imitadores, sedes imitadores da igreja, Pai, e não, Senhor Deus, ser escândalos, ó Pai, mas sermos verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Ó Deus, enche o teu poder, enche o teu povo, enche da tua graça,
Enche da tua unção, Pai. Senhor Deus, tu sabes, ó Pai, que convivemos com tantas pessoas, pessoas de todo tipo, Pai, pessoas que às vezes são lançadas por Satanás para nos afrontar, mas nunca vai nos afrontar, porque nós vamos crescer, nós vamos vencer, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos deu a tua palavra para sermos alicerces, para sermos plantadores, ó Pai, para sermos influenciadores e não influenciados, ó Pai. E é por isso que eu oro pelo teu povo que aqui está, Senhor Deus, por onde quer, Pai, por qualquer pessoa que tenta influenciar mal, falar coisas, ó Pai, que não são devidas, ó Pai, que venham se afastar dos ouvidos deles, ó Pai, e que sejam repreendidos, como Paulo repreendeu aquela mulher adivinhadora, ó Pai, que tentou fazer coisas ali, Pai, para prejudicar, para dividir, como aqueles judeus, ó Pai, que eram, Senhor Deus, da circuncisão, que tentavam influenciar com coisas aparentes, ó Pai, se mostrando sábios, se mostrando conhecedores, ó Pai, mas, Pai, o conhecimento vem do Espírito Santo de Deus e da Tua Palavra, que Jesus Cristo é a Palavra, é nós, ó Pai, conosco, Ele está conosco todo o tempo. Ele falou que nunca nos abandonaria, sempre responderia, que nós vamos buscar a palavra do Senhor, vamos buscar a voz de Deus dentro do nosso coração. Ó Deus, fala com teus filhos, ó Pai, repreenda toda ação do mal, toda doença, toda tristeza, toda dor, toda decepção, toda traição, tudo aquilo que do passado tenta ainda nos condenar, joga por terra em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, ensina-nos a orar, porque não sabemos orar como convém. A tua palavra, Paulo, diz também sobre isso. Senhor Deus, o que o Espírito Santo vem interceder. Nós começamos a orar na carne, mas é o Espírito Santo que nos toma para poder falar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Enche, Senhor Deus, o teu povo da tua força, da tua unção e da tua direção. Nada, absolutamente nada pode separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, e está aqui conosco hoje, Pai, está aqui. O teu Espírito é o chip dentro de cada um de nós, ó Pai, que fortalece a nossa fé. Senhor Deus, se nós não conhecermos a Tua Palavra e não vivermos a Tua Palavra, como nós podemos ter a fé? Senhor, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, ó Pai. Enche o teu povo da Tua graça. Cada vez mais que eles venham transbordar do Espírito, cada dia mais tem um Pentecoste novo na vida deles, ó Pai. Um Pentecoste na casa, um Pentecoste de oração, um Pentecoste, Pai, quando acordarem de madrugada, buscar a Tua presença, ouvir um louvor e glorificar o Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu sabes, ó Pai, aonde é o ponto fraco que nós temos, ó Pai. Pai, venha como Tu fizeste naquele barco de Noé, Senhor Deus. O Senhor pediu para colocar betume naquelas brechas. Betume significa o sangue de Jesus na vida dos Teus filhos. O sangue de Jesus que venha reparar as brechas, para que eles não venham cair em tentação, para que nada da influência do mar, do maligno, da maresia do inferno, tenta influenciar a vida deles, ó Pai. Nem que eles morem em lugares, ó Pai, às vezes lugares que eles moram, Pai, e tem pessoas que tentam instigar eles, tentar fazer com que eles caiam, mas em nome de Jesus, eles não estão presos a este mundo, eles são presos, ó Pai, a rocha que é Jesus, a casa que o Senhor construiu para eles é na rocha, eles são da rocha, eles não são construídos na areia, Pai, eles são construídos na rocha, a palavra de Deus é alicerce da vida deles, ó Pai. E eles conhecem a verdade, Pai, a verdade já libertou eles, ó Pai, e nada, absolutamente nada pode fazer mal a eles, ó Pai, causar danos a eles, ó Pai. Senhor Deus, leva eles, guarda a casa deles, guarda a vida deles, guarda, Senhor Deus, cada momento da vida deles, ó Pai. Guarda a vida financeira deles, não deixa que eles sejam subjugados pelo governo ou qualquer autoridade deste mundo, Pai. Não, porque a autoridade que está sobre nós é a autoridade de Jesus, a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eles não estão debaixo do jugo desse governo, eles estão debaixo do jugo do governo de Deus, do reino de Deus. Enche, Senhor Deus, a Tua graça nos basta. A Tua graça no bar, nós não somos conquistados por obras nem por aparência, somos conquistados pelo Espírito que habita em nós. O Senhor manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua unção na vida de cada um de nós. Eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Preciso de Ti,
preciso do teu perdão. Me ajuda aí. Preciso de ti, quebranta meu coração, como possa anseia por águas, assim tenho sede, como terra seca, não é isso? Como terra assim é minha alma, preciso de ti, oh meu Pai, aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. De ti, Senhor, não posso viver. Não, aleluia, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai do céu. Obrigado por estar aqui, nos conduzindo, nos fortalecendo. Não somos nada sem ti. Precisamos da tua graça, do teu poder, do teu perdão. Precisamos do teu perdão porque somos falhos, queremos acertar, mas muitas vezes erramos. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa pelas nossas atitudes, pelas nossas iras, pelas nossas, às vezes, convicções erradas, Pai. Oh, meu Deus, oh, Deus, faça que nós possamos valorizar o nosso próximo, valorizar a nossa família, valorizar as pessoas que estão do nosso lado, Pai, que às vezes, Pai, a nossa mente não descontrola, Pai, nós precisamos de controle do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Faça com cada um daqueles que aqui estão, Pai, que em primeiro lugar seja o Senhor, Pai, em segundo lugar sejamos nós e o nosso próximo, nossa família, nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar mais uma vez a Deus, agora com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém, queridos? Podemos louvar ao Senhor em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, a minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração, todo mundo. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, tu és como um rio, rio de águas vivas, rios de águas vivas,
flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, Senhor, digno és de louvor. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Pedi o casal aqui na frente para orar. Pode orar para mim? Dízimo, oferta e a... Um ato de dízimo. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, ainda na Tua presença, Senhor, nesta manhã, queremos apresentar a Ti esses dízimos e essas ofertas entregues pelo Teu povo para a manutenção da Tua casa. Pai, que Tu venha continuar abençoando o Teu povo, Senhor, repreendendo o devorador, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que tem impedido o Teu povo de avançar financeiramente, que venha cair por terra, Deus. Abre a janela e as portas dos céus e abençoa a Tua igreja. Deus, derrama a bênção, Senhor Deus, sem medidas, e que a cada vez mais, Senhor Deus, que venhamos trazer os dízimos e as ofertas, o tesouro, ó Deus, para a Tua casa, para a manutenção da Tua obra. E assim nós Te glorificamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui em Tua presença estamos, Senhor Jesus, entregando todos os pedidos de oração, Senhor Jesus, todos os anseios, todas as doenças, Senhor Jesus, que Tu venha liberar, Senhor Jesus, neste momento a cura, que Tu venha, Senhor Jesus, suprir as necessidades dos Teus servos, Senhor Jesus, todas as tristezas, todas as angústias, pessoas que estão afastadas, Senhor Jesus, da Tua casa, que Tu venha trazer de volta, que eles venham, Senhor Jesus, prosperar, Senhor. Entrego em Tuas mãos a cada um, Senhor Jesus, a cada projeto que a pessoa colocou aqui neste lugar, pois ele necessita de Ti, Senhor Jesus, como todos nós. Derrama bênção sem medidas, Senhor Jesus, a cada um. Desde já, eu sei que a vitória já é certa, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Só para lembrar que no dia 9 de dezembro, nós teremos aqui o nosso SD, o pastor Marco Antônio, é aniversário da nossa igreja. Teremos um bolinho, né, um bolinho para variar, para cantar parabéns para a nossa igreja, 20 anos que nós estamos fazendo aqui. Aí vamos comemorar com a presença do nosso SD. Teremos mais algumas surpresinhas aí, não sei, né, que vão ter no dia 9. É um domingo, né, 9 de dezembro, e queria que a igreja toda estivesse comparecendo e convidados, pessoas. Será uma bênção de Deus, tá? Eu não sei se tem algum outro aviso, Ana. Quarta-feira temos a nossa campanha, que estamos dando continuidade aqui toda quarta-feira, que está sendo uma bênção. Teremos um convidado pentecostal agora, que vai vir um pentecostalzão aí agora aí, daqueles... Não? Não posso dizer quem é, não. Oi? Nada, não. Você fez assim um sinal. Acho que é um pentecostalzão que vem hoje aí, agora, na quarta-feira, aí, vai botar fogo aí.
em nome de Jesus, é para a gente estar fazendo esta campanha. Não deixem de vir e convidar pessoas, tá? Dia 17 em dezembro, né? 17 de dezembro é o nosso culto de Natal. Teremos aí a apresentação de um coral, apresentação de coreografia de crianças também, né? Amém. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos na tua casa. Hoje à noite, Pai, estamos aqui 18h30 também, que é o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Leve-nos em paz para os nossos lares. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Vão em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Amém.